Gilson Matias pastoreia Atos Comunidade ao lado de sua esposa Miriam. Juntos exercem o ministério há 32 anos na cidade de Osasco, construindo uma igreja bíblica, apostólica e relevante para a sua cidade. Receba agora o pastor Gilson Matias. Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, e que Deus possa ministrar teu coração de uma forma muito especial. Depois de uma orientação como essa, né? Como que a igreja passou por mudanças e como que hoje nós precisamos ter uma visão muito mais ampliada de como cuidar e como tratar com a igreja. Principalmente nos dias de hoje, onde a cultura do resultado está tão impregnada. Parece que quem tem resultado é bom, quem não tem, não é bom. E principalmente nós pastores podemos ser mordidos por esse bichinho, né, de resultado. Todo pastor quer ter resultado, todo pastor quer crescer, todo pastor quer chegar num patamar bom. Porém, precisamos tomar muito cuidado para que isso não seja a nossa principal essência ministerial. O resultado é importante, mas o que nós somos é mais importante do que o nosso resultado. A Bíblia, no capítulo 5 de Lucas, fala de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E é interessante que os primeiros discípulos, ele encontra na beira do mar, lavando rede, sem resultado. Não tinham pego nada, absolutamente nada. E Jesus escolhe esses homens. Eu caminhei um tempo dentro de um movimento que as pessoas eram muito medidas pelos seus resultados. E a gente tem que tomar cuidado para não trazer isso para dentro da igreja. As pessoas são mais relevantes do que os resultados que elas produzem. E nós precisamos enxergar desta forma. É interessante que Jesus chama a Pedro, entra no barco de Pedro, e a Bíblia vai dizer que haviam 2 barcos. Escolheu o barco de Pedro. Isso quer dizer que não entrou no barco dele por um acaso, foi escolhido porque tinha que ser o barco dele. Eu quero que você entenda que Deus não te chamou por um acaso, Ele tinha outra opção, mas decidiu chamar você. Eu acho que você não entendeu. Ele tinha outra opção, mas decidiu chamar você. E é você que Deus quer usar neste tempo e nesta geração. Amém? E Ele ministra a palavra, traz uma palavra dentro do barco de Pedro, depois diz assim, vai lá para as águas profundas. Não dá o peixe pronto, não coloca o peixe dentro do barco. Poderia ter feito um milagre cinematográfico, com efeitos especiais dos peixes saindo dentro da água e caindo dentro do barco. Não, volta lá e busca lá o resultado que você precisa. Mas é muito mais interessante ainda quando ele volta para a margem do rio, do mar. Pedro impactado com tudo aquilo que ele havia recebido como resultado. E Jesus fala assim, agora eu vou fazer você pescador de homens. E largando tudo que havia pescado, seguiu a Jesus. Olha que coisa interessante. Mostrando para Pedro, Pedro, eu não estou interessado no teu resultado. Mas quem tem um chamado e quem tem uma visão daquilo que Deus tem, larga o chamado, larga o resultado para ter aquilo que Deus tem como plano e como propósito para a sua vida. É bem interessante isso. E mais interessante ainda quando Jesus fala assim, olha, eu vou fazer de você agora pescador de homens. Por que ele faz esse comparativo? Pescador de homens. Porque Pedro havia aprendido a pegar peixe vivo para matar. E agora está dizendo assim, você vai ser pescador de homens. Vai pegar homens mortos para dar vida. Essa é a nossa chamada. Trazermos vida de Deus para a vida da igreja, para a vida daqueles que necessitam. E nós precisamos viver isso de forma intensa e verdadeira. Amém? Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. Quero agradecer ao pastor Carlito, a Rede Inspire, meu paizão, que Deus abençoe, pela confiança de estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o preço de uma visão. Deus entregou para nós uma visão.
Deus tem uma visão para o teu ministério. Capítulo 12 de Gênesis vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão, já de idade, 75 anos de idade, sua esposa Sarai estéril, e Deus decide chamar este homem, nesta idade, com uma esposa estéril, para entregar uma visão, dizendo: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Eu entendo, queridos, que Deus, Ele não trabalha dentro das nossas possibilidades. Deus não trabalha dentro daquilo que nós podemos ou daquilo que é a nossa capacidade. Deus trabalha dentro daquilo que é a visão e plano e propósito dEle para as nossas vidas. Então escute, a visão que Deus entrega para você, a visão que Deus quer para você, a visão que Deus tem para a tua igreja, para o teu ministério, não está condicionada à sua realidade. Está condicionada à promessa e àquilo que Ele tem para a tua vida. Entenda isso. Mas o primeiro preço que eu vejo aqui que Abraão precisou pagar para entender a visão de Deus foi o preço da renúncia. Primeiro, renunciar. Imagina que Deus fala assim: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que nós precisamos entender o que está acontecendo com Abraão, né, ainda. Ele está em Harã. Se você pegar o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que Deus dá uma promessa a Terá, pai de Abraão, dizendo assim: olha, saia de Ur dos Caldeus e vá para Canaã. Aí a Bíblia vai falar que chegando em Harã se estabelece. Mas o destino não era Harã, o destino era Canaã. Mas chegou em Harã, se estabeleceu e ficou ali. Construiu sua casa, o negócio está legal aqui, está bom aqui, e vamos ficar por aqui. Então quando Deus chega para Abraão e fala assim: sai do meio da casa do seu pai, do meio da sua parentela, Deus está dizendo assim: olha, sai da geografia que te paralisou, sai da geografia que te acomodou. Escute, nós nunca vamos conquistar algo que Deus tem para as nossas vidas se nós não renunciarmos a algumas estruturas que já construímos. Às vezes a gente não consegue alcançar o que Deus tem como plano e como propósito para os nossos ministérios, porque nós estamos apegados a estruturas que já construímos. E como é difícil largar algumas estruturas, como é difícil mudar algumas estruturas. Como é difícil renunciar a algumas coisas que já fizemos, que já deu certo, mas que não funcionam mais. E uma das coisas que a gente se perde no caminho é quando nós damos mais importância à estrutura do que ao propósito, do que à visão. Escute, toda estrutura ela é gerada para servir o propósito, para servir a visão. Mas há um momento na nossa vida que a gente começa a servir a estrutura e perdemos o propósito e a visão. Valorizamos mais a estrutura do que o propósito pelo qual a estrutura foi criada. E quando nós valorizamos mais a estrutura, nós temos dificuldade de mudar a estrutura que muitas vezes já está obsoleta, que já não serve mais o propósito, mas nós estamos apegados a ela. E como é difícil mudar. Como é difícil renunciar a algumas coisas que já não funcionam mais, mas porque a gente valorizou. Escute, o coral é montado para o propósito. Qual o propósito? Adoração, mas o coral não é a coisa mais importante. A escola ela é formada para quê? Para trazer ensino, mas a estrutura, a escola não é a coisa mais importante. Então nós precisamos muitas vezes mudar as estruturas para que nós possamos cumprir o propósito. E não é fácil mudar. Eu digo porque nós estamos vivendo um momento de transição, de mudanças na minha igreja, no meu ministério. E como é difícil a gente querer largar algumas estruturas antigas. Como é difícil renunciar a algumas coisas que a gente está apegado. Puxa, mas era assim, era bacana assim, era legal dessa forma. Mas Deus está dizendo, mas não funciona mais. Não é mais isso que eu quero para você.
E aí, como sair disso? Como mudar? Como ir para o próximo passo? Como renunciar a algumas coisas que já foram boas? Presta atenção, existem coisas que Deus está nos mandando renunciar, não porque não prestam ou não prestaram, ou porque não serviram, mas elas foram boas para aquele período, para aquele tempo. Eu lembro de uma frase do pastor Carlito, que ele disse que alguém disse assim: olha, por que a igreja não é mais como antigamente? Porque a igreja antigamente era para antigamente. Deus tem algo para os dias de hoje. Deus tem algo para os dias de hoje, para a sua igreja, para o seu ministério. E você tem que estar disposto a sair de algumas geografias, a renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Imagina que Deus chega para Abraão e fala assim: sai desse lugar. Sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai, sai dessa estrutura. Eu tenho algo que teu pai não conquistou, mas o que eu tenho como plano não mudou. Escute, algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração, que aquilo que esta geração não conquistar, Deus vai transferir para a próxima geração, mas o plano e o propósito Deus não vai mudar. Vou falar de novo. Existem algumas coisas que Deus está dizendo assim: olha, eu tenho como plano para a minha igreja, se você não cumprir, eu vou levantar uma outra geração, e o propósito vai continuar sendo o mesmo. As estruturas mudam, o propósito permanece. Vou falar de novo, as estruturas mudam, mas o princípio permanece. Escute, entenda isso, Deus tem algo que é o DNA do teu ministério, que é a identidade do teu ministério. Isso não vai mudar. A unção que Deus te deu não vai mudar, mas a forma de fazer, a estrutura, as geografias, elas mudam. E como é difícil mudar, como é complicado a gente ter que abrir mão de algumas coisas. Como é complicado a gente pegar algo que a gente achou que foi tão bom, mas Deus está dizendo: mas não quero mais. Eu estou levando você para outro nível. Estou levando você para outro nível. Tem gente aqui, eu quero falar de forma profética. Tem gente aqui que Deus está dizendo: chegou o tempo da mudança. Eu vou te levar para outro nível, vou te colocar em outro nível. Vou estabelecer coisas novas para o seu ministério. E você não tenha medo de renunciar àquilo que precisa ser renunciado. Deus falou: sai. Agora é interessante que Deus fala assim: sai da sua casa, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar que te mostrarei. Não tinha mostrado. Aí complica, né, irmãos? Aí exige o segundo passo. Primeiro, renúncia. Fé. Não tem como construir ministério sem acreditar naquilo que Deus tem para fazer. E posso te falar uma coisa: nem tudo que Deus vai fazer, Ele vai te mostrar por completo. Na verdade, posso ser sincero, que tem coisas que se Deus tivesse mostrado, eu não entraria. Vou falar de novo. Tem coisas que se Deus tivesse falado antes, eu não tinha feito. Se identifica com você? Quem já passou... Não, deixa isso para lá melhor. Tem coisas que se Deus falasse, irmãos, alguns desafios eu não tinha entrado. Parece que a gente às vezes faz umas coisas que a gente fala: poxa, foi Deus que falou, e que no meio a gente fala: será que foi Deus que falou mesmo? Porque o negócio está complicado. Imagina Deus falar assim: sai da casa do seu pai, sai do lugar seguro, sai de tudo que está bacana, que está legal, sai desse prédio aí, vai para aquele prédio maior, que eu vou te... Aí você lá no meio da reforma, da construção, e faltando dinheiro, você fala: meu Deus, será que eu me empolguei? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Mas escute, tem coisas que Deus só vai fazer se você acreditar, se você verdadeiramente tiver fé e tomar um passo, uma decisão. Quando nós fomos uma vez para um lugar muito grande, nós fomos para esse lugar muito grande, e eu me lembro quando eu sentei com o proprietário, eu falei: olha, eu posso pagar tanto de aluguel. O meu tesoureiro estava do lado e falou assim: pastor, é a nossa arrecadação do mês inteiro. O senhor está dizendo que pode pagar? Eu falei: é. Queridos, e fomos. E confesso a vocês que quando cheguei lá, eu falei: meu Deus do céu, será que eu estava meio doido aquele dia? Será que eu estava meio chapado aquele dia? Ei, escute, tem coisas que Deus não vai mostrar tudo. Tem coisas que Deus está dizendo assim: vai que eu vou mostrar depois. A única parte sua agora é acreditar no que Deus tem para a tua vida e para o teu ministério.
A tua parte agora é dizer assim: Senhor, eu acredito, porque se tu está mandando eu ir, se Deus está dizendo vai, se Deus está dizendo sai, faça o que Deus está mandando você fazer. Não tenha medo das mudanças, não tenha medo de abrir mão de algumas coisas, não tenha medo de novos desafios. Ei, pastor, líder, se você tem medo de novos desafios, você está na função errada, porque pastor vive de desafios. Não tem outra forma. Quantas coisas a gente já começou, quantas coisas nós já fizemos, quantas coisas nós já tivemos que fazer, que a gente fala: meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Aí vamos para o segundo versículo. Versículo 4, capítulo 12. Versículo 4, capítulo 12 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e Ló foi com ele. Ó, presta atenção. Assim partiu Abrão, como o Senhor havia dito, e Ló foi com ele. O que Deus havia falado para Abrão? Sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, e Ló foi com ele. O grande problema é que às vezes a gente às vezes está tão incredulizado em algumas coisas, que a gente quer dar uma ajuda para Deus e quer que algumas pessoas vá naquilo que Deus falou para nós. Deus não disse assim: leva parente, leva amigo. E às vezes a gente acha assim: olha, se fulano de tal estiver comigo aliançado, se Beltrano estiver comigo aliançado, se eu levar tal pessoa, vai dar certo. E às vezes nós queremos levar pessoas para dentro de uma visão que Deus deu para nós, apenas pelo vínculo emocional e afetivo. Vínculo emocional e afetivo. Sabe o que é vínculo emocional e afetivo? São aquelas pessoas que a gente tem convicção que vai com a gente até o fim. Sabe aquelas pessoas que chegam para você e dizem assim: pastor, estou com você, hein? Ó, estou até emocionado para falar. Já teve isso? Aí você vai acreditando: puxa, esse está comigo. E é o primeiro que, ó, é o primeiro que vaza. Ei, escute. Se Deus prometeu para você, acredite que Deus vai colocar as pessoas certas, não é você que vai colocar. Escute, não tente levar os lós, porque alguns lós não fazem parte do processo e nem da promessa de Deus para a sua vida. Às vezes nós queremos levar pessoas pelo vínculo afetivo. Às vezes nós queremos que algumas pessoas participem daquilo que Deus falou para nós, e nem sempre algumas pessoas farão parte. Existem algumas pessoas que não vão fazer parte daquilo que Deus tem para você. Nós passamos por uma situação recentemente de algumas pessoas que nos deixaram. Foi triste, foi terrível. Nós choramos, nós ficamos muito mal. Mas depois a gente compreendeu: puxa, se eles estivessem, eles não entenderiam o que Deus está fazendo hoje. Ei, escute. Eu aprendi uma vez uma palavra, ouvi uma palavra uma vez de um líder, que ele dizia assim: livrando-se das pessoas para cuidar das pessoas. Sabe o que é isso? Não seja refém de pessoas. Seja dependente da promessa e da visão que Deus te deu. Vou falar de novo: não seja refém de pessoas. Escute, pessoas vão, pessoas entram, pessoas saem, mas Deus permanece, o propósito permanece, a visão permanece. A palavra de Deus vai dizer que chegou um momento que os servos de Ló começaram a contender com os servos de Abraão. Começou a haver ali uma confusão entre eles. Aí Abraão chega para Ló e fala assim: ó Ló, não tem mais como a gente caminhar junto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas escute, escolha qual lado que você quer ir. Me responda, de quem era a promessa? De quem era a visão? De Abraão. Por que Abraão disse assim: eu vou escolher para qual lado eu vou? Disse para Ló, escolhe você. Porque quem tem a promessa e a visão, para qual lado for, Deus vai fazer.
Vou falar de novo. Quem tem a promessa, quem tem uma visão, pode ir para o lado esquerdo, pode ir para o lado direito. Ei, escute, não se importe com aqueles que te deixaram. Deus tem um propósito, Deus tem uma visão para o teu ministério. Deus te entregou algo que vai acontecer. E não depende de pessoas, depende daquilo que Deus falou e daquilo que Deus plantou para a tua vida. Não se preocupe. Você quer ir para a esquerda? Vai. Eu posso te falar uma coisa. Eu no lugar de Ló falava, no largo de você, Abraão, por nada. Imagina, a promessa é dele. As coisas estão acontecendo porque eu estou caminhando perto dele. E essa é uma grande confusão de muitos líderes que estão dentro da igreja. Eles começam a ter resultado e eles acham que a unção é dele, mas não compreendem que o resultado que eles têm é por causa da visão daquele por qual ele caminha debaixo. Aí ele fala assim, eu vou embora. Ele pensa que ele vai embora e leva, e não leva. Alô? Não leva. Pode levar pessoas, mas não leva a unção e nem leva a visão. Pode levar pessoas, mas não leva a unção e nem a visão. Porque a unção e a visão só pode ir se for debaixo de bênção, de envio. Alô? Alguns lós vão ter que sair. E não chore por eles, porque não fazem parte do propósito. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quando Ló foi embora, quando Ló deixou Abraão, olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Capítulo 13 de Gênesis. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, do oriente, do ocidente, porque todas essas terras que vês, eu te darei por herança. Sabe quando que Deus mostrou? Quando Ló foi embora. Não sei se você sabe, o nome Ló no hebraico significa véu. Enquanto eu tenho véu, eu não consigo ver o que Deus tem como propósito. Então Deus vai ter que remover alguns véus, para que você possa enxergar aquilo que Ele tem como propósito. Então, escute, algumas pessoas foram removidas para Deus mostrar o que Ele tem como plano e como propósito para a sua vida. Porque enquanto Ló estava ali, Deus não mostrou. Ele disse, eu te mostrarei. Mas Ló impedia. Na hora que Ló saiu, falou, agora olha. Ló foi para o lado da cidade edificada. Abraão olhou para o lado de uma campina que não tinha nada. Mas ele tinha promessa e tinha uma visão. Se você tem uma promessa e você tem uma visão, fique em paz, vai dar certo. Vou falar de novo. Se você tem um propósito, se você tem uma visão, fique em paz, vai dar certo. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Apóstolo, eu estou procurando um lugar lá, mas o lugar que eu achei está muito longe do lugar onde eu estou com a igreja. Não é o lugar, é a unção que você carrega. É a visão que você carrega. Pode ir. Eu me lembro aqui, quando eu vim aqui pela primeira vez, pastor Carlito. Essa avenida ainda não tinha aqui. Era uma estradinha aqui para chegar. Eu tenho certeza que quando o pastor Carlito falou, vamos comprar aquele lugar lá naquele lugar distante. Eu tenho certeza que teve gente que falou para ele, o senhor está doido? Falou ou não falou, pastor? O senhor está doido? Não estou doido. Eu tenho uma visão, eu tenho uma unção, eu tenho uma chamada. Eu tenho uma visão, eu tenho uma unção, eu tenho uma chamada. E quando eu tenho uma visão, uma unção e uma chamada, eu posso ir para onde Deus me enviar, que vai dar certo. Vai dar certo. Aí ele teve que pagar o preço da fé. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Teve que se livrar daqueles que não fazem parte do plano, que não fazem parte do propósito. E foi para aquilo que Deus havia dado como plano, como propósito para a vida dele. Aí eu quero ir lá para o capítulo 15. Capítulo 15 de Gênesis. Abraão chega para Deus e fala assim, Senhor,
Já se passaram tantos anos, não vem a bênção, não vem o herdeiro. Por um acaso o herdeiro vai ser o meu servo Eliezer? Ele está numa confusão agora, dizendo assim, puxa, passaram o tempo, será que é o servo? Sabe, às vezes a gente acha que aquilo que Deus tem como plano e como propósito, nós vamos fazer se alguém vier com coração de servo. Mas nem sempre quem tem coração de servo é filho. Ei, não acredite no plano, no propósito por aqueles que servem. Acredite no plano, no propósito por aqueles que são filhos de verdade. Deus vai te dar uma geração de filhos legítimos. Mas às vezes a gente se empolga com aqueles que servem muito bem. Olha, chegou um fulano aí na igreja, olha rapaz, pensa num camarada bom, pensa num cara bacana, pensa num cara que tem um currículo, já se formou não sei das quantas, que sabe fazer não sei das quantas. Aí você fala, puxa, é esse cara que eu precisava para o negócio começar a caminhar. Aí Deus fala assim, não, Abraão, não é Eliezer. Não é Eliezer. Aí o capítulo 15, versículo 5, diz assim, então o levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas. Olha aqui para mim um instante. Então o Senhor o levou fora. Fora da onde? Fora da onde? Existe algumas traduções que está assim, e levou fora da tenda. Não existe a palavra tenda. O dia que você sentar com algum hebraísta ou alguém que conheça, você vai ver que não existe tenda. Aqui já acabou com a música do Fernandinho, sai da sua tenda, filho meu. Não tem tenda. E a Bíblia está dizendo assim, o levou fora. Fora da onde? Pega o capítulo 14, ele está voltando, ele havia feito guerra lá para tirar Ló da mão dos inimigos, pega os despojos, entrega lá para Melquisedeque, a oferta, o dízimo, e está voltando para casa e Deus dá uma visão para ele. Mas só que você precisa atentar para algo importante. No capítulo 13, quando Abraão se separa de Ló, Deus fala assim, Abraão, a sua descendência será como o pó da terra. Como o quê? Diga pó da terra. Isso é uma visão natural. Isso é uma visão natural. Mas aqui eu quero entrar no próximo princípio. Para você conquistar o que Deus tem para a tua vida, você vai precisar de visão natural e de visão sobrenatural. As duas precisam caminhar juntas. Observe, primeiro ele está dizendo assim, olha, a sua descendência será como o pó da terra. Pó é algo natural que eu vejo. Agora Deus está dizendo assim, Abraão, você está desacreditando naquilo que é minha promessa, porque a tua visão ainda está no natural. Você só sabe contar pó. Agora eu vou ensinar você a contar estrela. Tem muita coisa que você não conquistou ainda, porque você só conta pó. Sabe o que conta pó? O meu dinheiro não dá, porque as finanças não dá, porque os recursos não dá, porque as situações não dá, porque as coisas estão difíceis. A gente fica muito no natural. Deus fala assim, Abraão, eu preciso agora te levar para outro nível. O nível que você teve até agora é o nível das coisas naturais. Agora eu vou te levar para um nível muito maior. Aí Deus chega assim e fala assim, olha, vamos fora. E conta as estrelas, se é que pode contá-las. Posso te falar uma coisa? Era de dia. Era dia. Leia o texto. Era dia. Observe que a Bíblia vai dizer que Abraão foi ali, fez o ritual da aliança, ficou ali tangendo as aves para que não comece o ritual. Aí diz assim, no pôr do sol, no cair da tarde para a noite, adormeceu. Então tudo está acontecendo plena luz do dia. Como é que conta a estrela de dia? Me explica. Me explica. Como é que conta a estrela de dia? Aí a gente lê as coisas, a gente medita na Bíblia de forma tão natural e tão terrena que a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. A única forma de ver estrela durante o dia, Deus está dizendo, ele pegou e levou fora, não tem tenda. Fora do quê? Vem aqui, Abraão.
Você não está entendendo nada. Eu sei que é difícil para a nossa cabeça entender isso. Sabe por quê? Porque a gente é muito apegado às coisas naturais. A gente gosta de contar pó. Mas só se conta estrela de dia se for para um outro nível, o nível do sobrenatural. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele está dizendo assim, olha, você vai ter que, sim, observar as coisas naturais. Mas além das coisas naturais, você tem que entender que a minha promessa está condicionada às coisas espirituais e sobrenaturais. Quando você entender isso, você vai ter a experiência natural, mas você também vai ter uma experiência do sobrenatural. Sabe o que é o sobrenatural? Eu não posso, eu não tenho condições, não tenho recurso esse mês, eu não sei se consigo, não sei se vai dar. E Deus vai dizer assim, agora eu vou entrar com o sobrenatural, porque o que você fez agora, até agora, foi com pó. Agora eu vou fazer com algo que você ainda não pode alcançar. Sabe o que Deus está dizendo? Que vai pegar algumas pessoas aqui, ó. Vem aqui, você não está entendendo nada. Vou falar de novo, que um ali acredita, eu tomo posse. Ei, Deus está dizendo hoje para você, tem algumas coisas que eu vou fazer na sua vida, no seu ministério, que vai ter que ser no sobrenatural, e eu vou ter que tirar você dessa dimensão. Eu vou ter que tirar você dessa dimensão. Eu vou ter que tirar você dessa dimensão. Eu vou ter que tirar você das coisas naturais, das coisas terrenas. Ei, o que Deus vai fazer com você não depende de pó, depende de coisas sobrenaturais e poderosas que Ele tem para fazer. Está entendendo? Diga o sobrenatural. Diga Deus vai fazer. Diga Deus vai fazer. E vai além de pó. Diga, eu vou contar estrelas de dia. Para encerrar, meu tempo já acabou. Chega um determinado momento, capítulo 22. Capítulo 22 diz que Deus chega para Abraão e fala assim, me dá teu filho. Teu único filho. A quem tu amas. Quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos Abraão tinha? Como é que Deus fala que é o único? É que aquilo que você gera na tua força, Deus nunca vai te pedir. Aquilo que você faz debaixo do teu propósito, da forma que você quis fazer, Deus não quer isso. Mas é interessante, como é que Deus pede a promessa? Por que Deus pede a promessa? Por que Deus chega para Abraão e fala assim, escute, aquilo que eu te dei como promessa, agora eu quero. Me dá. Sabe o que eu entendo? Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver Abraão erguendo altares. Cada vez que Deus dá uma palavra, Abraão vai e ergue um altar. Cada vez que ele entra num novo ciclo, Abraão vai e ergue um altar. Aí, capítulo 14 até o capítulo 21, não tem mais altar. Não tem mais altar. Aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, me dá a promessa. E no capítulo 21 você vai ver Abraão dando um banquete para Isaac. Dando um banquete para Isaac. Tem muita gente pegando a promessa e fazendo o banquete. Tem muita gente pegando a visão que Deus deu para fazer banquete. Escute, o que Deus te deu não é para fazer banquete, não é para fazer festa, não é para fazer ostentação. Porque a partir do momento que você começar a usar o que Deus te deu como promessa para benefício próprio, para fazer festas, Deus vai requerer a promessa. Deus fala assim, agora traz a promessa, Abraão. Você acha que Deus queria a promessa? Você acha que Deus queria que Isaac fosse sacrificado? Não, Deus queria apenas que Abraão voltasse para o altar. Porque esse é o problema de muitos líderes, que esquece o altar que gerou a promessa. E quando você esquece o altar que gerou a promessa, você vai ter que trazer a promessa para o altar de novo. Escute, sabe aonde líder gera promessa? Sabe aonde nós vamos gerar promessa? Sempre dependendo do altar.
Uma vida consagrada, entregue no altar de Deus. Uma vida entregue por completo em tudo. Ei, escute, pastor, líder, apóstolo, seja lá qual for o teu nome. Ei, pastor não é isento de oferta, pastor não é isento de dízimo, pastor não é isento não é isento de primícia, não é isento de altar, não é isento de jejum. Se Deus te chamou, você precisa estar mais no altar do que qualquer outro. Na hora que você deixar o altar, Deus vai requerer a promessa. Mas não porque Ele vai ficar com a promessa, porque o altar sempre devolve. Abraão sacrificou Isaac? Sim ou não? Abraão sacrificou Isaac, sim ou não? Sim. Porque a oferta não morre na mão, a oferta morre no coração. A oferta não é entregue no bolso, a oferta é entregue no coração. Quando ela é entregue no coração, as coisas fluem e acontecem naturalmente. O que Deus prometeu para você, querido, vai se cumprir na sua casa, no seu ministério, na tua chamada, naquilo que Deus tem para você. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, deixa eu te falar, nós entramos num tempo de transição, de mudanças. Temos aprendido muito aqui na igreja da cidade, na Rede Inspire, uma coisa que me apaixonou na Rede Inspire, que é uma visão de inspiração e não de controle. O propósito aqui não é controlar a vida de ninguém, ministério de ninguém, é inspirar. Aquilo que serve como inspiração para o teu ministério, pega, faça. Entenda que Deus está te dando uma fonte de inspiração para você usufruir, para você ser abençoado. Nós temos caminhado debaixo desse propósito de sermos inspirados e temos colhido muito. Agora recente, o último Velos que teve, nós alcançamos em torno de 1.500 pessoas no final de semana, evangelizando na rua, falando de Jesus na rua, através de uma estratégia dada por aquilo que aprendemos através da Rede Inspire, através dos recursos. Escute, é estar disponível a mudar, é estar disponível a buscar coisas novas, é estar disponível a se conectar com coisas novas, e algo muito leve, muito tranquilo. Não é nada assim, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Não. É aquilo que te inspira sem mudar o seu DNA, sem mudar a sua chamada, sem mudar a identidade do seu ministério. E passamos por coisas grandes, coisas maravilhosas nós temos vivido. Temos colhido coisas tremendas no nosso ministério. Agora, recentemente, a nossa associação, a Atos Social, foi reconhecida, teve o reconhecimento público. Recebemos a doação de uma área para a construção da nossa sede. Tudo esses últimos dias. Fomos reconhecidos. O nosso trabalho social está sendo dado como referência na cidade. O pessoal que vai na prefeitura, eles falam: vocês querem aprender? Vai lá na Atos Social que eles vão te ensinar como fazer. E Deus tem aberto as portas. Deus tem feito coisas grandes e poderosas. E eu quero que você entenda algo, queridos. Uma igreja, ela não é grande, ou seja, uma igreja ela não é relevante quando ela é grande em números. Uma igreja é relevante quando ela impacta a sociedade. Quando ela movimenta a sociedade. Quando ela faz algo que acontece da porta para fora. Se você pegar a visão de Ezequiel 47, a visão de Ezequiel 47 diz que ele está caminhando dentro do templo. Está caminhando dentro do templo o tempo todo. Está sendo mostrado cada compartimento do templo. Mas quando ele sai para fora do templo, tem uma água que jorra de dentro para fora. Observe isso. A água que saía dos limiares do templo, as águas que saíam do trono, não corria para dentro do trono, não corria para dentro do templo, corria para fora do templo. Então aquilo que nós recebemos aqui dentro tem que ter efeito lá fora, não aqui dentro. Aquilo que Deus vai fazer no teu ministério, na tua chamada, tem que acontecer lá fora. Ei, os côvados foram medidos para fora, não foi medido para dentro. 1000 côvados, águas pelos artelhos, 1000 côvados, água pelos joelhos, 1000 côvados, águas pelos lombos, até que não se podia mais nadar. Tudo isso para fora, não era para dentro. Escute, a igreja é relevante, não quando ela está cheia de unção dentro, mas quando a unção esparrama para fora. E diz que aonde esse rio passa, leva cura,
e até o mar morto vai ter vida em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, Senhor, de palavra, que cada um aqui saia deste lugar convictos que a unção que eles carregam, que a visão que eles carregam vai abrir portas aonde não tem portas, vai abrir lugares aonde não existiam expectativas. Foi assim com Abraão. Abraão não tinha expectativa de gerar uma descendência, mas porque ele creu numa promessa, porque ele creu numa visão, aconteceu, e assim será na vida dos teus filhos. Eu declaro e profetizo que nós vamos tomar os maiores lugares das nossas cidades, os maiores galpões, os maiores lugares que hão nas nossas cidades, Pai. Nós vamos tomar posse para a glória do teu nome, e o teu reino vai crescer e expandir, e não estaremos apegados a estruturas, porque a estrutura foi dada para servir o teu povo, e assim será a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.